Então, de fábrica ela vem com disco. O AI2 é igual ao 129. A quantidade de potência, uma coisa que vai ter muito mais potência e vai aguentar o seu estilo de dirigir. Tem muito barulho. Ele está usando muita pressão. Tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu identifico aqui quem está com o microfone aberto. Distinção sobre resistência. Acho que fechou. Quem estava, fechou. Olha só, 129,8 dividido por 40. Quanto que dá aí 129,8 dividido por 40? $3,24. 3,24, 3,25 se arredondar. Isso. 3,24. Vou colocar aqui. O colega passou 24. 3,24 amperes. Tá lá. Eu vou passar para esse lado esquerdo e fazer assim, ó. I5 é igual a I total menos I2. Então, para cá, essa corrente que vem aqui é igual a 3,24. Tem muito barulho, meu professor. Quem está com o microfone aberto aqui? Consigo enxergar quem está com o microfone aberto? Fechou. Acho que era a E, né? A letra ali, parece que estava em aberto. De quem? Letra E, né? Não sei quem que é o nome. Se eu consigo aumentar a minha tela, os nomes compridos aqui, eles não aparecem todos. Eu não consegui aumentar. Mas agora fechou. Tá lá. Ok. Para a direita, vem 3,29 amperes. Sobe aqui, ó, essa corrente que sobe aqui da fonte é igual a 5,51. 5,51 amperes. Então, 5,51 chegou aqui no nó, 3,24 veio para a direita, quanto sobrou para a esquerda? 5,51 menos 3,24. 5,51 menos 3,24. Sobrou para a esquerda 2,27. E 5 igual 5,51 menos 3, comprar uma caneta para pôr esse PowerPoint aqui, para ficar mais show. 5,51 menos 3,24. Estão enxergando aí? Está aparecendo ainda? Alguém poderia me dar um retorno? André, está ouvindo? Está vendo? Enxergando normal. Normal. Maravilha. Positivo, Então, professor. Normal. Maravilha. Então, o I5, ele passou a ser agora 2,27. 2,27 amperes. Olha só que maravilha. E aí, se você utilizar isso aqui, ó, o I3 é igual ao I5. Se você voltar lá na tabela e você já inserir o valor do I5 e do I3, você já consegue calcular quem? O V5 e você consegue calcular o V3. E nós estamos com praticamente 80%
do exercício resolvido. Conseguiu? Perguntas? Professor, mas na tabela lá, como diz como tá lá, o resistor lá 2 lá, é 30 amperes lá. Ele não tinha que ser os 129 divididos pelo 30, ele não vai dar outro número no lugar no 3,24? Ah, ótimo, ótimo. Ótima observação. Porque eu usei o valor do 129 de lá, mas usei o 40 daqui, né? Isso. Porque assim, ó, ele dá o 129 divididos pelo 40. Mas ele tinha que ser dividido por 30, né? Pelo resistor, né? Sabe que eu tava testando vocês agora, né? Para ver se vocês estão prestando atenção. Sempre assim que a gente diz, né? Então vamos lá, ó. Ótimo, observado aí, Adiliano. Aqui Você é o consegue 30. achar sua atenção no 129, mas a divisão divide pelo resistor, né? Exatamente, o 129, que é o que vocês têm ali no de vocês, dividido por 30. Correto? Isso. E pode ser o 129 também dividido pelo 10, né? Que é do R4. Aí nós vamos encontrar um 4,32 no lugar de 3,24. Isso aí. Mas espera aí, Adelino, deixa eu voltar aqui. É a somatória, né? Não, é o 40 mesmo, Adelino. Desculpa, é o 40 mesmo. Ele é o 40. Porque nós estamos nesse exercício que vocês estão fazendo. Mas pela tabela... Pergunta? Colocando o número na tabela, professor, colocando na tabela os cálculos não vai ficar diferente? Ah, não, isso. Olha só, nós estamos calculando a corrente pelos resistores equivalentes. Isso, exatamente. Mas aí se você observar assim, o R2 e o R4 eles não estão em série? Sim. Em primeira lei de Kirchhoff, que nós vimos ontem, já vimos anteriormente na revisão de ontem, fala assim, ó, dois resistores em série, a corrente é a mesma. Então, como o R2 e o R4 estão em série, o I2 é igual a 3,24 e o I3 é igual a 3,24. Vai ser idêntico, mesmo que nós utilizamos ali o 40. Sabe por quê? A tensão elétrica em cima do 2 e do 4 que vai ser diferente. Porque lá pela segunda lei de Kirchhoff, no circuito em série, a tensão se divide, e não a corrente. Então, quando você colocar lá na tabela, no lugar do I2, você colocar 3,24, no lugar do I3, você colocar 3,24, quando você for calcular a tensão do R2 e a tensão do R4, as tensões vão ser diferentes. A tensão do R2 e do R4 é diferente, mas a soma deles será o 129,8. Positivo, entendido. Entendeu? Porque, como a gente não tinha como calcular individual, nós utilizamos esse recurso. Unimos os dois, calculamos a corrente, porque nós sabemos que a corrente é igual, depois a gente volta, abre eles e coloca em série novamente para calcular a tensão, porque a tensão será diferente. E aí nós fechamos esses dois aí. Maravilha? Então nós já conseguimos calcular o I1, o V1, o I2, o I4, o V2, o V4, vocês vão conseguir calcular. Por isso que é importante, você calculou um valor, uma grandeza, já insere ela na tabela. Porque você inseriu na tabela, você já sabe o que você consegue calcular. E aí já coloca lá na tabela o I5, calcula o I3. Quando você colocar o I5 e o I3, você já vai conseguir observar que você já pode calcular o V5 e o V3 também.
E, consequentemente, o que vai ficar faltando a gente calcular? O V6 e o V7 e o I6 e o I7. Nós sabemos que esse 2,27 amperes, ele desce aqui, ó. E irá se dividir inversamente proporcional para cá. Se fosse R7 e R6 iguais, os dois de 20 ou os dois de 30, nem precisava perder tempo. Pega o 2,27, divide por 2 e fechou. Mas são diferentes. Então, eles vão se dividir diferente. O que nós temos certeza? Que a corrente do 7 será maior do que a corrente do 6, porque a corrente no circuito em paralelo se divide inversamente proporcional ao valor do resistor. É o caso daquele colega que nós falamos lá no churrasco. O colega maior vai beber menos refrigerante porque você quer ajudar ele a emagrecer. O R6 é o colega maior, o R7 é o colega menor. Então, o R7 vai ganhar alguns ml a mais do refrigerante do que o R6. Você pensar sempre assim, você consegue calcular e identificar se você está calculando certo ou errado. Para calcular, nós não vamos conseguir saber, até a gente pode conseguir saber da seguinte forma. O R6, o R7, ele é em torno aí de... Se você dividir o 30 por 3, você terá que o R7 ele é 2/3 a mais do que a menos do que o R6. Então você poderia fazer essa analogia, uma regra de 3, e pegar aquela corrente do 2,27 e colocar no R7 2/3 a mais do que no R6. Mas não é um cálculo para circuitos elétricos. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a tensão elétrica aqui, ó, nesse ponto. Nós sabemos que a tensão elétrica no R6 e no R7 será igual, porque tensão elétrica no circuito em paralelo é igual. Se você calculou, e qual que é o valor da tensão elétrica que chega aqui nesse ponto? Nesse ponto que eu vou chamar aqui, ó, de ponto A e ponto B. Qual que é o valor da tensão elétrica que chega aqui? Seria o valor da tensão elétrica que você tem aqui, porque é isso aqui que alimenta. Então, a tensão elétrica que você tem aqui, ó, é o 240 menos o 110. Ou você pode seguir, fazer uma analogia melhor ainda. Deixa eu apagar isso que eu fiz. O valor da tensão elétrica que você tem aqui no ponto A e o ponto B é essa tensão aqui, porque aqui é a fonte, 240, menos o que o R1 popularmente roubou, ou seja, a queda de tensão do R1, menos o que o R3 roubou, menos o que o R5 roubou. Essa é a tensão elétrica do V6 e do V7. Eu vou colocar aqui, ó. V6 é igual a V7, que é igual deixa eu tirar isso daqui que vai atrapalhar um pouco. É igual a V total. Aí você só vai seguindo o circuito, ó. Seria o V total, que é a fonte que alimenta, mas você pega quem está em série até chegar no R6 e no R7. Lembrando, ó, do lado direito não interfere no R6 e no R7. Então é V total menos V1 menos V5 menos V3. E aí você consegue calcular o V6, que é igual ao V7. Calculou essa tensão, coloca lá na planilha, na tabela. V6 será tanto X volts, V7 Y volts. Encontrou esses dois resultados, você já consegue calcular I7 e I6, utilizando lá a lei de Ohm. I7 será igual a V7 dividido por R7. I6 será V6 dividido por R6. Querem
tentar aí e a gente dá mais esse tempinho de novo, mais alguns minutos, e vocês fazem, porque eu imagino que nós conseguimos. A gente ia deixar para amanhã, mas a gente consegue já finalizar esse exercício hoje. O que vocês acham? Tudo bem, professor? Então, maravilha, vamos Pode dar aí. ser. Beleza. O André, tá tranquilo aí? Conseguindo acompanhar? Tô conseguindo, professor, tranquilo. Maravilha. Pessoal, se tiver mais alguém que não estiver conseguindo acompanhar, com alguma dificuldade, levantem a mão. Se não quiser falar aqui no grupo, eu acho que não tem problema nenhum você falar, porque o ruim para nós é a gente não falar, sair de uma aula sem saber o que nós estamos fazendo ali, né? Então pode se manifestar. Mas se não quiser se manifestar aqui, pode mandar um recado ali para mim no privado, ali no WhatsApp mesmo. Professor, tô perdido ali, não tô conseguindo fazer. Aí a gente faz até uma reposição individual, igual a gente ia fazer ali com o André, e tranquilo. Professor, Oi? esse vídeo que está sendo gravado, você vai colocar no WhatsApp depois? Isso, esse vídeo ele fica aqui na sala e depois eu vou, se não conseguir colocar no WhatsApp porque ele fica grande, eu jogo lá no YouTube. Eu não consegui abrir esse vídeo ontem, professor. Hoje eu tentei para ver a explicação do exercício hoje. Eu não consegui abrir ele. Não sei se é muito grande, demorou para carregar. Pode ser, ele fica grande. Até esses minutos ali que nós fizemos aquela pausa para vocês resolverem o exercício, eu parei de gravar para não ficar gravando sem nada ali, né? Só que a hora que eu retornei, eu esqueci de colocar para gravar, mas logo em seguida eu coloquei, né? Mas ele fica grande. Eu vou verificar e se não tiver abrindo ali por estar grande, eu vou baixar ele e coloco no YouTube. Porque se ficar acima de 64 MB, ele não vai no WhatsApp. Aí eu boto lá no YouTube, como a gente já fazia antes. Tranquilos? Ok, faz pra gente dúvida completada aí, né? Uns 15, 20 minutos, o que vocês acham? Ok. Aí dá para dar uma levantada, ir ao banheiro, pegar uma água, um café, alguma coisa assim, né? Essa é a vantagem de estudar em casa, porque a gente tem essa flexibilidade, né? Então, beleza, até daqui uns 20 minutos aí nós nos falamos de novo. Vou deixar a aula aqui, só vou tirar a gravação para não ficar um vídeo muito grande.